Glórias a Deus. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas vamos conseguir de forma meio que improvisada, mas vamos conseguir fazer, né? É aquilo que fala da importância da ajuda e da contribuição que cada um de vocês fazem constantemente, e as necessidades são constantes, né? Agora tem que comprar um cabo aí a HDMI metro, mais um amplificador de não é fácil, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. E assim como tem abençoado a cada um de nós para poder nos ajudar, e assim juntos avançar. Vivemos tempos onde aquilo que nós chamávamos de normal se tornou passado. E as dificuldades e os problemas vão aumentar cada vez mais, muito além do que nós mesmos imaginamos. Então aproveitamos a cada momento, a cada oportunidade que temos para poder realizar os trabalhos que a gente tem, né? A campanha, eu acho que pela primeira vez na história desses 40 anos, foi transferida de um dia para outras épocas. Vê o quanto, quando o Espírito Santo alerta que as coisas ainda vão piorar e muito, né? A gente vê ainda nos pequenos detalhes, pequenas coisas, né? E como é que a gente enfrenta tudo isso? Aí no programa de rádio, numa minissérie que eu estou fazendo de episódios, primeiro na semana passada, hoje foi o hora segunda, semana a última, é de como a gente enfrentar essas situações e problemas somente através do conhecimento da palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus vai entrar em desespero, vai se apavorar. Ele não tem conhecimento, né, para passar este momento. E aí vão, por vezes, tá, bispo, o que eu faço, irmão? Como é que eu faço para transmitir para ti centenas de horas de estudo em 3 ou 4 palavras? Que eu fosse nem que eu fizesse um milagre eu ia conseguir. Tem como, né? Não se aprende centenas de livros, 30 minutos, né? Centenas de capítulos, melhor dizendo. Então é importante que você possa tirar tempo para Deus para isso. Devido a essas dificuldades, problemas, no mês passado não consegui fazer devido à luz, hoje estamos aí com outras dificuldades, mas eu creio que vamos conseguir fazer. Espero que vocês aí de casa estejam conseguindo assistir e ouvir bem. Eu aqui estou cego, literalmente, né, em relação a isso. Então, qualquer coisa, deixa os comentários e os irmãos que ajudam nisso vão estar monitorando aí, porque hoje eu não consigo ver nada aqui. Nós vimos ao longo do mês, nós recuperamos, né, em 2 lives que eu fiz, uma para recuperar o material que eu estou ministrando lá na Serra, que está bem lá no começo do estudo, né? Está lá na primeira coleção de slides que nós estamos vendo lá. Essa que eu estou vendo com vocês aqui, se não me engano, é a 13ª. Né? E nós, quando recuperamos aqui o material de Canoas, né, não era um hábito também de fazer esses trabalhos. No mês que não dava para ver o material, simplesmente passava no outro mês. Só que como a gente está entrando em uma época que vai ser muito complicada, então estou fazendo o máximo para transmitir o máximo possível para que vocês saibam como passar por esses momentos. Aqui nós vimos então lá online, vimos até Isaías 65, né? E eu comentei que como Isaías é um livro que fala bastante, é um dos que a gente já viu Joel, a gente já viu, acho que Obadias também, e há outros 4 livros que a gente vai ver, que é este momento onde Deus avisa sobre o tempo do exílio, mas ele avisa durante os reinados, né? Cerca de 4 livros foram ao longo dos reinados, como a gente viu aqui, o povo mesmo nem acredita em Isaías, porque está tudo bem, está tudo normal. É que nem agora, tu falar que vai vir coisas terríveis.
Mas já veio a Covid, já passou, estão todo mundo feliz, trabalhando, comprando, vendendo. Não vai vir nada capaz. É o mesmo tempo aqui. Isaías veio e muito tempo antes de alertar essas coisas acontecerem, ele já anunciava e aqui pregava e apontava todas estas características do tempo, da questão que eu já comentei em outros momentos, que esta é uma época especial onde Deus, primeiro, pausa a misericórdia. Ao longo da história é comum, quando você tem misericórdia, você se arrepende, Deus intercede, ajuda, perdoa e assim por diante. Quando chega nesses momentos específicos, nos finais de cada ciclo, ele dá uma pausa nesta misericórdia. Como lá no rádio aponto até, aonde ele diz: o que acontece a um, também acontece a outro. O que acontece ao sacerdote, também acontece ao povo. Todos estão enfiados no mesmo pacote, vão enfrentar as mesmas dificuldades. Aqueles que conseguiram ao longo do tempo firmar os seus pés com Deus, esses serão protegidos e guardados. E os demais, o que faz? Boa sorte. Que é só o que resta, porque não adianta querer clamar e plantar para receber, não tem como, não é momento mais. Eclesiastes mesmo alerta sobre esses momentos, onde ele diz: há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de se abraçar. Ou seja, há tempo para todas as coisas. E aqui Isaías ele descreve então estes momentos onde diversas características são apontadas. E nós vimos ali então até os 65, está disponível aí no meu canal no YouTube. E agora nós vamos ver o capítulo 66. E como é característico desses livros, a gente escuta este material na voz do Cid Moreira. Vamos estar ouvindo agora o capítulo 66. E se você de casa, ou até os irmãos que estão aqui no templo, tentar acompanhar na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, ou Revista e Atualizada, que são as mais prováveis que vocês têm, vocês vão ver uma diferença de tradução, porque ele utiliza a nova versão linguagem de hoje, que é uma linguagem muito mais clara, muito mais fácil de se compreender. Vale a pena que as primeiras versões de João Ferreira é de 1800 e alguns, ou seja, até a língua portuguesa era outra. Tem palavras que a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, utiliza, e no nosso tempo não vai ver ninguém utilizar. Caíram em desuso há muito tempo. Então, alguma coisinha foi alterada ali na revista e atualizada. Algumas dessas palavras foram tiradas e colocadas outras, mas a forma de expressar, de traduzir os textos, é bastante diferente desta que ele usa. Então, mas eu sempre recomendo que tenha como base, ficou com dúvida entre as duas versões, tenha a João Ferreira de Almeida para realmente formar o teu pé e tirar a tua dúvida. As outras versões servem de complementos, para facilitar a nossa interpretação, mas em caso de dúvida, fica firme nessa João Ferreira de Almeida, que daí não tem erro. Vamos ouvir então o capítulo 66, é só botar para frente. Isaías, capítulo 66. O Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde descansam os meus
Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Porém, há pessoas que matam um touro para oferecer em sacrifício e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício e matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso, eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. O Senhor diz a vocês: os seus patrícios os odeiam e não querem saber de vocês, porque vocês são fiéis a mim. Eles lhes dizem que o Senhor venha salvá-los para que possamos vê-los alegres. Pois essas pessoas vão ficar envergonhadas. Escutem o forte barulho na cidade, o barulho que há no templo. É o barulho de Deus, o Senhor, castigando seus inimigos como eles merecem. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num dia só? Uma nação aparece assim num instante? Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz os seus filhos. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor, todos os que a amam. Alegrem-se junto com Jerusalém, todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela como se fossem uma enchente. Então Jerusalém será como uma mãe. Ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. O Senhor Deus virá no meio do fogo. Os seus carros de guerra são como uma forte ventania.
Ele virá descarregar sobre os inimigos a sua ira furiosa e as chamas de fogo do seu castigo. Com fogo e com a espada, o Senhor vai castigar o mundo inteiro e matar muitos dos seus moradores. O Senhor diz: existem pessoas que se purificam com cerimônias religiosas para entrar nos jardins sagrados junto com o sacerdote que vai no meio delas. Além disso, essas pessoas comem carne de porco, ratos e outras comidas impuras. Elas serão mortas, pois eu sei o que elas fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade. E dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações, eles anunciarão o meu grande poder e trarão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu Monte Santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Oh, glória a Deus. Forte esse texto que encerra o livro de Isaías. Olha ali então, dos versículos 1 e 2, ali ele diz: eu cuido dos que me obedecem e temem. Uma característica desses tempos é ele fazer diferença entre o que serve e o que não serve, o que obedece e o que não obedece. E até mesmo a questão de obedecer é colocada em xeque. Mas veja que então que no 1 e no 2 ele deixa claro: eu cuido dos que me obedecem e me temem. Exatamente aquilo que o Espírito Santo ele tem falado para nós. Quando chegar esse momento, vai ter um trabalho que a gente vai ter que fazer para que Deus possa guardar aqueles que verdadeiramente estiverem com Ele. E
ele prometeu que aqueles que realmente estão com ele, esses serão guardados e protegidos. E quanto aos demais, ele apenas deixou um conselho para nós de não tenham pena. A oportunidade foi dada para todos. Pregar eu preguei, ensinar eu ensinei, cada um fez o que quis com aquilo que escutou. Então, veja que isso que ele fala hoje pelos seus anjos não é uma promessa nova. Isso já é desde a antiguidade, e usou em todos os demais ciclos que aconteceram, seja lá no tempo do dilúvio, isso também aconteceu. Noé e a sua família que eram fiéis, estes foram guardados e protegidos. E os demais todos pereceram. Tomar cuidado com essa ideia. Se de ali em Atos 16, 31, que as pessoas puxam isso para ter uma proteção completa na família toda, mesmo que seja ímpio. Cuidado com isso, Não é bem assim a coisa na prática. Se for fiel a mim, será salvo tu e a tua casa. Então vai vir esse tempo, a minha casa, a minha família está protegida. Irmão, isso é ilusão sua. Lá no dilúvio, onde ficou os pais das noras de Noé? As mães, os irmãos. As duas eram fiéis. As duas eram obedientes. E a família delas? Não. Foram guardadas? Então perceba essa diferença. No tempo do exílio também não foi diferente. Também não foi diferente. Em outros momentos, não era um fechamento de ciclos, mas uma demonstração de como Deus age. Como no tempo onde os dois sobrinhos de Moisés acenderam um incenso que não foi feito da forma certa. Moisés era muito fiel a Deus. Pode-se dizer que Moisés era amigo. E por ele ter este contato tão forte com Deus, ao ponto de que quando Miriam se voltou contra Moisés, não essa que está aqui, mas aquela da Bíblia, Então, quando ela se voltou contra Moisés, Deus mesmo disse com relação a Moisés: através de vocês, eu falo através dos dons, mas com Moisés eu falo face a face. Mesmo Moisés tendo este nível de contato e de relacionamento com Deus, os seus dois sobrinhos foram protegidos quando erraram e pecaram? Não. Então perceba que tem essa diferença. E por que é importante conhecer isso? Por que é importante a gente entender essas coisas? Para que se amanhã ou depois pessoas próximas a nós caírem, nós não venhamos abandonar a fé, porque Deus não guardou a minha casa, Deus não guardou a minha família, mas a Bíblia toda, ele avisou que não ia fazer isso. O tempo todo ele disse: eu vou guardar aqueles que me guardam. Então aqui nos versículos 1 e 2, ele começa a esclarecer esta questão. Olha o versículo 3. A questão não é só servir a Deus, ser fiel a Deus. Isso é importante? É. Porém, há características adicionais que a Bíblia impõe, como aqui no versículo 3 que nós ouvimos, Baixa um pouco o meu retorno aqui, por favor, está muito alto. Pessoas que servem a Deus e a seus próprios interesses. Então, há pessoas que servem a Deus, são fiéis a Deus, mas também servem e são fiéis às suas próprias opiniões. São fiéis e servem aos seus próprios pensamentos. Eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, mas também em outros momentos faz as coisas do jeito que acha que é o certo, do modo que deve ser. Ou seja, ele mistura a sua opinião, o seu gosto com aquilo
que é de Deus. E aqui ele cita alguns exemplos de pessoas que servem a Deus, faz o sacrifício da forma que tem que ser, mas também faz o sacrifício da forma que não deve. Adora a Deus, mas lá fora adora outros deuses. Ou seja, mistura Deus com opiniões próprias, mistura Deus com ideias próprias, com princípios próprios, mistura aquilo que vem do alto com aquilo que é da terra, faz uma salada de fruta, né? Eu sou o dizimista, mas também daqui a pouco faz lá fora o que não deve, fala mal do irmão, né? Na igreja ora e clama ao Senhor, lá fora fala de todo mundo, né? Ou seja, é uma pessoa que mesmo sendo fiel a Deus, ela não terá direito a esta proteção. Aí você olha, mas como? Era tão fiel, tão crente na igreja e morreu. Amado, o problema é justamente isso, a gente só vê o que está na frente, a gente não vê o que acontece lá no dia a dia. E é lá que mora o perigo, porque aqui Deus vem e diz que essas pessoas não serão protegidas, não serão guardadas, né? Porque elas escolhem os seus próprios caminhos e a alma se deleita em suas abominações. Ou seja, elas não têm parte com Deus, mesmo fazendo o que é certo. É como você entender o seguinte: ela planta com uma mão, arranca com a outra. Ela planta aqui dentro, arranca lá fora. Planta aqui dentro, arranca lá fora. Ou seja, ao final, no momento que ela precisar, ela não vai ter nada para receber. Foi falta de fidelidade? Não, o problema é que quando colocou na balança, o pecado, o erro, a falha, a opinião, a ignorância, a teimosia, pesou do mesmo jeito e acabou anulando tudo aquilo que ela fez. Então a Bíblia chama atenção para isso aqui no versículo 3. Lá no versículo 4, Deus chamou, mas não quiseram ouvir. Deus fará cair sobre elas o que elas mais temem. Então veja que uma demonstração disso, aumenta só um pouquinho meu retorno aqui, vamos ver se a gente se acerta. Veja que nós estamos então vendo que o texto, então aqui no versículo 4, pregou, foi pregado, foi falado. Não. E também não pode uma coisa anular a outra. Lá na série Emoções, quando a gente estudou sobre isso, eu falei que errar e pecar, todos nós erramos e pecamos. O grande perigo são os pecados intencionais. Tu sabe que aquilo é errado e faz. Saber que é errado e fazer, por vezes a gente mesmo faz isso, devido às nossas limitações. Reconhecemos este pecado, clamamos a Deus, e se Ele enxergar sinceridade, Ele perdoa os nossos pecados. Também sabemos que um pecado, para ser perdoado, ele precisa gerar um benefício de no mínimo 20% acima do dano causado. Eu fiz algo de errado para Deus, pedi perdão. Como é que eu vou alcançar esse perdão? Fazendo para Deus agora mais do que eu fazia antes, para que Ele perceba que realmente há uma intenção de mudar. Só pedir perdão a Deus de um pecado não diz nada, né? É a mesma coisa aquela mulher que xinga o marido, pede perdão, no outro dia está xingando de novo. Aí vai, pede perdão, no outro dia está xingando de novo. Ou seja, não adianta isso, é inútil. Mas ela pediu perdão. Sim, ela pediu perdão, mas no dia seguinte está fazendo de novo, não há arrependimento. Tanto é que o texto aqui, ele está trabalhando, como o próprio título diz, a hipocrisia é condenada. Então, como eu estava dizendo, nós, por vezes, sabemos que algo é errado e pelas nossas fraquezas e infantilidade ainda, acabamos cometendo. Mas nós
ao invés de falar, mas Deus entende e eu já faço muitas outras coisas para Deus. Aí tu te enfiou no inferno. Justificar pecado com coisas que tu faz para Deus, irmão, é o mesmo que se dar um tiro na cabeça e achar que vai continuar vivo. Não faça isso. Errado é errado, certo é certo. Quando se mistura as coisas que é o problema. Hein? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não dar desculpas para continuar pecando. O pecado deve gerar em nós arrependimento e não uma consciência. Não, mas eu posso dar umas erradas porque eu tenho feito muito para Deus. Aí tu está caindo aqui no versículo 3, está misturando o que é santo e o que é errado, e isso não vai dar certo. Vai te trazer problema. Olha só então aqui ele está chamando a atenção para isso, né? Os que desprezam serão confundidos. Deus chama e não quiseram ouvir. Deus fará cair sobre eles aquilo que eles mais temiam, que é o que aconteceu com Jó. Jó tinha esta característica, muitas oportunidades certamente Deus deu para ele se arrepender dos seus pecados. Porém, ao invés de se arrepender, ele os continuava praticando porque fazia o que era bom. Mas a Bíblia diz que Jó era justo? Sim, era justo, correto, temente a Deus, se desviava do mal? Sim, verdade. Mas também, ao invés de cobrar dos filhos que estavam errados, ia lá oferecer sacrifício em lugar dos filhos, para caso eles tenham errado em alguma coisa. Mas é isso que a lei manda? Não. Cada um deve se arrepender e cada um deve fazer o sacrifício pelos seus pecados. O irmão Antônio está pecando, eu vou fazer um jejum para Deus perdoar os pecados do Antônio. Não faz sentido isso. Aí que Jó abriu a porta para o diabo entrar na vida dele e na casa dele. Os filhos estavam acostumados, 7 dias por semana, farra na casa de cada um. Mas tinha um dia na semana que deveria ser guardado para se dedicar a Deus. Não, mas não precisa. A gente já faz muito para Deus. E farra. O resultado, uma pessoa que Deus mesmo atribui muitos elogios, e de fato era, mas o problema é o que Isaías traz aqui. Faz aquilo que é certo, mas também faz aquilo que é errado. Mistura uma coisa com a outra. É isso que traz desgraça e sofrimento, que é o que aconteceu com Jó, que lá no finalzinho, nos capítulos 39, 40, por ali, que Deus começa a falar com ele, e aí ele consegue compreender, se arrepende, reconhece os seus pecados, e com um arrependimento verdadeiro que ele teve, Deus lhe acrescenta anos de vida. Jó viveu muito mais tempo do que era o comum naquela época, teve os 10 filhos novamente, teve todos os seus bens em dobro novamente, ou seja, aquilo que ele deixou de aproveitar no tempo do sofrimento, ele aproveitou muito mais depois. E quem é que saiu perdendo em meio a tudo isso? Os filhos dele. Porque esses não ressuscitaram. Mas quem sabe eles reencarnaram no que nasceu, irmão. Foi dado o direito a nascer uma vez só e depois entrar em juízo. Hebreus 9, 27. Não, aqueles 10 que nasceram depois eram outras pessoas, não eram as mesmas. Aqueles foram lá para o mundo espiritual. Eles ficaram dormindo até o juízo final. Irmão, quem dorme é a carne, a alma não dorme. Jesus não dorme, Deus não dorme, anjo não dorme, é a carne que dorme. Quando você morre, você deixa de ser um com essa carne e passa a ser 2. A tua carne que vai estar dormindo, vai apodrecer debaixo da terra, para depois lá, ou na volta de Cristo, ser restaurada, se você está bem com Deus, ou lá no juízo final ser restaurada para você entrar em juízo. Os que te desprezam serão confundidos e envergonhados.
Veja que a Bíblia aponta que para os tempos finais, né, o final dos tempos, né, até essa interpretação, ela é colocada até, interpretada por vezes de uma forma não adequada. Porque às vezes a pessoa, quando fala o final dos tempos, as pessoas costumam interpretar como se fosse ali os últimos dias antes da volta de Cristo, os últimos anos antes da volta de Cristo. Mas, porém, já se falava em final dos tempos, lá no tempo que os apóstolos ainda estavam na terra. Mas por que isso? Porque o final dos tempos a gente pode compreender também como ensinamentos finais, trabalhos finais, que é a questão da descida do Espírito Santo. E nos últimos tempos recebereis o Espírito Santo e falarão em línguas, profetizarão, terão visões. E o livro de Atos, que a gente está estudando agora, mesmo descreve que esta promessa que Joel fez, se a memória não me engano foi Joel, ela se cumpriu neste dia em um discurso que Pedro o está fazendo. Ou seja, esta profecia que previa o derramamento do Espírito Santo para o final dos tempos, ela aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então, quando se fala em final dos tempos, a gente percebe que são últimos acontecimentos. Ao longo de 3.800 e tantos anos no Antigo Testamento, a forma de servir a Deus foi praticamente limitada a 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ao longo de 3.800 e tantos anos, quais são os ensinamentos que eu tenho que guardar? 5 livros. Ponto final. Nos últimos tempos que Jesus dá este start, com a morte na cruz e a sua vida cumprindo muitas das profecias, o livro de Atos cumprindo com a questão do derramamento do Espírito Santo, algo que, por exemplo, hoje, na campanha, agora é comum na campanha, por exemplo, chamarem o coral em novas línguas, ou seja, pessoas que têm o dom e que os anjos cantam através delas nas suas linguagens, na sua língua original, na própria língua deles. Terão a possibilidade de ver aí. Ah, mas eu não acredito nisso. Então não vai na campanha, porque se você for, você vai deixar de acreditar. Ou vai passar a acreditar, melhor dizendo. Porque está lá, visível para quem quer. Uma vez eu expulsei um demônio de um jovem, enfim, ele foi liberto, Deus fez a obra, e um tempo depois lhe perguntaram sobre isso. Aí ele disse, ele expulsa demônio porque está com o demônio. Ele disse, amém, minha parte eu fiz. Expulsar, eu expulsei. Mas ele fala isso porque a igreja dele não acredita em demônio, né? Então foi uma forma de tentar se justificar, enfim. Cada um faz o que quer, né? Eu me salvando no final, tá bom. Então vemos que são detalhes que às vezes passam despercebidos, os que desprezam serão confundidos e envergonhados. Ou seja, para quem não acredita, não confia, não crê, ou serve a Deus do seu jeito, é só notícia ruim. Mas pelo menos aproveita enquanto isso, né? Já que as coisas estão bem tranquilas ainda. Olha lá então do versículo... Então, do 5 ao 9, ele expressa essa questão de que os que desprezam serão confundidos, envergonhados e muitos mortos, como ele fala nos textos anteriores. Do 10 ao 13, mas vocês serão consolados, serão abraçados como uma mãe abraça seu filho. Então veja a diferença, esta ideia de que Deus é pai de todos. Não, Deus não é pai de todos. Tem muito filho que é bastardo, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Tem os filhos legítimos que ouvem e guardam a sua palavra e aqueles que são bastardos, né? Ou que vivem do seu jeito. Eu sou crente fiel a Deus, mas do meu jeito. Irmão, continua assim e queima no inferno depois, né? Deus não vai te levar para o céu para ficar discutindo contigo. O tempo de salvação é agora, né?
Então, mas os deles serão consolados, serão abraçados, como uma mãe abraça seu filho. Versículo dos 10 ao 13. E vos farteis dos peitos das suas consolações. Então observa a ideia de que, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, nada vai me acontecer. Observa os detalhes. O texto está dizendo, do 10 ao 13, que Deus vai nos consolar. Se tu está feliz da vida, que nada te acontece, Ele vai te consolar de quê? Quando tu consola alguém porque ela está passando por um momento ruim ou porque ela está feliz da vida, dando glória porque está tudo certo. Perceba os detalhes. Veja que ele não está dizendo que a nossa vida nesta época vai ser perfeita, porque em outros momentos Isaías disse que o que acontece vai acontecer o outro, não tem como ser diferente. A gente vive no mesmo país, a chuva cai sobre o bom e o ruim. Se Deus para com a chuva, afeta o bom e o ruim. Se Deus manda muito mais chuva do que a terra aguenta, só vai afetar o ímpio? Não. Inunda a casa do bom e do ruim. E essas épocas que trazem esses extremos, seja de lá em Apocalipse, quando você lê, ele fala sobre esses acontecimentos de guerras, de doenças, de fenômenos da natureza. Isso afeta todos, mas Deus vai nos consolar. Em outras palavras, como ele já disse em outros capítulos de Isaías, aguenta, quando isso passar, eu vou te abençoar em dobro. Mas Senhor, eu não mereço passar por isso. Sim, Isaías disse isso. Alguns vão sofrer o dobro do que mereciam. Mas depois também eu vos abençoarei em dobro. Ou seja, porque se dá inundação, amado, e tu mora na beira do rio, e arrancar a casa dos outros, vai levar a tua também, não tem como ser diferente. Então entenda que esses finais de ciclos, são bem extremos, como está aí acontecendo o Apocalipse, que era futuro e agora já é presente. O primeiro selo já foi aberto, o segundo selo foi aberto, o terceiro selo vai ser aberto agora em breve, Ou seja, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, do 10 ao 13, ele promete que vai te consolar. Ele não promete que a tua vida vai ser perfeita e que nada vai te acontecer. Nós vamos de alguma forma ser afetados? Vamos, mas pelo menos ele diz aqui que ele vai te dar um abraço e te dar um tapinha nas costas e fica firme até o fim. Ou seja, mas só isso? Só. Para esse momento, sim. Quando tudo passar, aí ele compensa. Aí se eu começar a brigar com Deus e xingar porque não vale a pena, porque eu dei o dízimo a vida toda e a enchente levou minha casa. Eu fui sempre à igreja e morreu o meu parente. Irmão, se tu ficar brabo, tu vai acabar indo para o mesmo buraco que ele, é a única diferença. Entenda que nós estamos falando e tratando de Deus, não de um piazinho qualquer, que tu xinga, briga porque tem razão. Então, perceba os detalhes para você ficar firme. Deus cuida dos seus, mas castiga seus inimigos. Mas ele está falando que ele cuida dos seus? Sim, Elias também foi cuidado. Estava na beira de um rio, tomando água e comendo carne que um corvo trazia. Mas quem é que quer morar dentro de uma caverna, dormir no chão ou ficar debaixo de uma árvore? Não é vida fácil, mas Deus estava guardando? Estava, era a única forma de guardar. Ou tu acha que Elias foi para um hotel? Para uma pousada? Não, o texto diz bem claro que ele estava na beira de um rio e os corvos lhe traziam alimento.
Não é vida fácil, mas Deus guarda aqueles que são dele, né? Mas vocês serão consolados, serão abraçados, como a mãe abraça um filho. Deus cuida dos seus, mas castiga seus inimigos. Ou seja, de que lado tu está? Sendo guardado na beira de um rio ou sendo castigado por Deus? Do 16 ao 18, mortos no mundo todo se multiplicarão. Né? Então veja a situação. Né? Os mortos se multiplicarão. Isso, inclusive, o Apocalipse, ele prevê em um dos selos morte seja de 25%, um quarto, num outro momento mais um terço, ou seja, a quantidade assim, incrível, né? Tivemos uma pequena demonstração no tempo da Covid, onde chegava a morrer mais de 2.000 pessoas por dia só no Brasil. E aquilo que o Apocalipse, no mundo todo foi o quê? 7 milhões de pessoas, mas no mundo com quase 9 bi, isso é o quê? Quase que insignificante, se tu vai olhar para a população total. Agora, aquilo que o Apocalipse aponta, quando fala em um quarto, Jesus amado, isso é 2 bilhões de pessoas, né? E isso eu acho que não tem nem palavras para dizer, porque tu chamar de tragédia é até minimizar a situação, né? É um horror isso. Mas enfim, o mundo por vezes ele não entende outra linguagem, né? Deus fala com amor, ensina, prega, manda os seus profetas, né? Mas o que o povo faz? Ainda mata os seus profetas, degola as crianças, né? Mata os idosos, mata as mulheres. Que linguagem que esse povo entende? Morte. Tem diferença. Né? Quando a gente fala de cristianismo hoje, no Brasil mesmo, virou uma confusão. Né? Antigamente tu olhava para uma pessoa, tu sabia se ela era crente ou não. Hoje em dia, se tu tentar acertar, daqui a pouco tu vai dizer que o ímpio é crente e que o crente é ímpio. Né? Da confusão que virou. Mas enfim, né? Olha ali do versículo 19, colocarei neles um sinal e os que escaparem, alguns enviarei para nações que ainda não me conhecem. Né? Então daqui a pouco algumas regiões se tornam tão destruídas que passam a ser inabitáveis por muito tempo. Né? Deus ele já alertou que alguns estados aqui no nosso país, com um acontecimento que vai ter, vai literalmente arrancar o estado do mapa. Ou seja, são regiões que por muito tempo ficam inabitáveis. Aqueles que vão sobreviver, Deus acaba tendo que levar depois para outras regiões, porque ali na região onde está, não há mais o que se possa fazer. Né? Do 20 ao 21... muitos virão ao Senhor e escolherei alguns deles para serem meus servos. Do 20 ao 21. Quando a coisa começa a pegar fogo, muita gente que estava na dúvida acaba se voltando para Deus. E Deus aqui ele diz, alguns eu até vou aceitar. Mas não diz que são todos. Porque às vezes foi crente que errou a vida toda, perseguiu a vida toda, fez o que não presta a vida toda. Ou seja, os erros e falhas que ele cometeu extrapolou todos os limites. Então mesmo que ele se arrependa naquele momento, não há como se restaurar, ele ia ter que viver umas 2 vidas para poder pagar o erro que fez. Né? É complexo isso, que é o perigo dos pecados intencionais. Uma coisa é uma pessoa que não conhece Deus, se arrepender, Deus perdoa. Pode ser o pior assassino, o pior bandido, Deus perdoa e dá oportunidade. Agora, um crente conhecedor da verdade, sabe o que é certo, sabe o que é errado, erra imensamente, faz o que o seu coração malvado deseja por muito tempo.
Ele errou de forma consciente. Ele se tornou literalmente um diabo na terra. Sabe o que é errado e ainda fez porque é isso que o seu coração desejou. Então, cuidado, né? A Bíblia ainda alerta que a vingança pertence a Deus, né? Não se vingue de ninguém, não vale a pena. Então muitos virão ao Senhor e escolherei alguns deles para serem meus servos. Vai dar oportunidade, mas não todos. Veja a diferença, né? Que em outras épocas, todo aquele que vir a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nestes momentos, muitos virão ao Senhor e escolherei alguns deles para serem meus servos. 20 e 21. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor sobre cavalos, em carros, em liteiras, sobre mulas, sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então, alguns serão tomados para servir ao Senhor. Mas isso é algo que Deus é que deve fazer. Eu e você não temos autoridade, nem devemos desprezar quem quer que seja pelos erros e falhas que cometeu. Jamais faça isso. Jamais. Mas ele errou demais e Deus diz que não vai aceitar. Irmão, isso é lá com Deus. Nosso trabalho é pregar para todos, ensinar todos e dar oportunidade para todos, sem exceção, se converterem. O dia que chegar na presença de Deus, bom, aí ele vai fazer o que é justo. Não é função nossa isso. Nosso trabalho é proteger também, claro, a casa de Deus. Olha o 22 e o 23. Veja que ele conclui aqui esse trecho para justamente marcar esta questão do fim de ciclo, fim de momento, que este texto não se aplica apenas lá ao exílio, que ele também se aplica aqui ao tempo do Apocalipse, né? Este tempo próximo da volta de Cristo. Olha lá o 22 e o 23. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Novo céu e a nova terra. Isso lá nos últimos capítulos de Apocalipse faz essa referência. E olha o versículo 24. Então o 22 e o 23, ele faz menção aqui ao paraíso, ao céu. No 24 ele faz menção ao inferno. Olha só. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Assim eles serão um horror para toda a carne. E com isso ele completa o seu livro. Então, por que ele está terminando o livro, fazendo referência a textos que são lá para o Apocalipse? Para que chamar a nossa atenção que estes textos, diferente do que muito crente diz, o Antigo Testamento foi abolido. Irmão, Deus não comete erros para abolir nada. Uma lei, quando não presta, a gente apaga ela e faz outra. Mas e por que ela não prestou? Porque aquele que fez a lei não enxerga o futuro. Ele fez baseado no momento que estava vivendo. E isso não pode se atribuir a Deus, porque Deus escreveu o Apocalipse 2000 anos antes de acontecer. Ele não comete erros. Então, dizer que Deus aboliu alguma coisa, está incorreto isso. O que houve é esta transição, como eu já comentei, onde
Quando eu era menino, fazia coisas de menino, agora que sou homem, faço coisas de homem, como o apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, em 1 Coríntios 13. Ou seja, então aqui no Antigo Testamento, nos primeiros passos, é como se Deus enxergasse a humanidade como uma criança. Né? Até o dilúvio ali como uma criança, até uns 3 anos de idade, por exemplo. Né? Nesta idade, ela não vai conseguir ainda ter capacidade de discernimento clara. Ela é muito infantilizada ainda. Então, como é que Deus faz para manter o mundo da forma que Ele queria? Manda o dilúvio e elimina todos os maus. Não tinha como ser diferente. Eles nunca iam conseguir mudar, nunca iam conseguir ser diferente da forma que eles viviam. Isso que dizem alguns estudiosos, que a arca levou por volta de 120 anos para ser construída. Ou seja, então Noé ele pregou por volta de 120 anos, se for isso, né? E as pessoas deram risada e não deram bola. Lembra que nesse tempo eles ainda viviam muito tempo, né? Era normal viverem 800, 900 anos, né? Com o dilúvio, houve uma mudança drástica em algumas substâncias aqui na Terra. Lá no estudo bíblico eu falo melhor sobre isso. Que fez com que a natalidade, a nossa capacidade de viver, fosse drasticamente despencando ao longo do tempo. Chegando ali em José, que morreu com 110 anos, olha a diferença. E lá por volta do tempo de Davi, por volta de 70 anos. Veja, de 969 Matusalém, 930 Adão, cai lá para 70 aqui em Davi. Despencou a expectativa de vida, justamente por estas substâncias que foram desfeitas conforme o próprio Gênesis traz, e foi desfeita toda a substância na terra. Eram substâncias que permitiam ao ser humano viver tanto assim. E Deus desfez eles justamente pois ele diz, não vou contender com os homens eternamente. Né? E botou um limite na expectativa de vida de 120 anos. Né? Alguma dúvida até aqui?